Está doendo? Está. Está complicado? Também. A gente vê esperança? Não. Mas a gente está dormindo todo dia, acordando todo dia, comendo todo dia, respirando todo dia. Então, a possibilidade de nós estarmos vivos, também há a possibilidade das coisas mudarem, né? Eu e vocês fazemos parte de uma sociedade a mais complicada de todos os tempos, desde que há homem na terra. De Adão até hoje, onde nós estamos aqui, os homens são os mesmos, os problemas são os mesmos, problemas familiares, subjetivos, né? Sociais, patrimoniais, as incompreensões, as intolerâncias que nós estamos assistindo hoje em dia, sempre existiram, né? A inveja, o ódio, a revolta, a ganância, a ambição, isto sempre existiu. Mas foi adicionado à nossa geração um sintoma que tem complicado muito a gente. Porque até agora, há 40 anos atrás, a gente não tinha a famosa tecnologia, né? Então, nós não ouvíamos tanta barbárie, né? A televisão era limitada, né? As comunicações eram limitadas. Então a gente não assistia, não presenciava tanta barbárie, não é? Também não havia tantas facilidades para a gente se ocupar. Todo mundo dormia em casa, não é? Vocês lembram que toda casa tinha que ter 3 quartos, né? Toda casa tinha que ter 3 quartos. O do pai e da mãe, né? O quarto dos meninos e o quarto das meninas. Era assim ou não era? E todo mundo dormia junto, não é assim? Eu, mais meus 2 irmãos, minhas 3 irmãs também no quarto delas, um só guarda-roupa, não é? Quem podia ter cama, eram 3 camazinhas. Então um beliche, triliche, e não tinha era rede, fechava a porta, mas todo mundo estava ali. E o velho pai ou a velha mãe passavam em revista, já oraram, né? Cadê a bênção? A gente era exigido isso, benção pai, benção mãe. Isto acabou, né? E surgiu uma doença terrível em nossas vidas, chamada solidão, individualismo, né? O grande conflito que eu e vocês estamos vivendo é o conflito da individualidade, né? Da solidão, né? A gente não tem mais a mesa com os filhos, cada qual com o seu quarto, trancado, com a sua TV, com seu smartphone, né? Tem as suas dores lá, não chora mais para a gente, às vezes toma suas decisões, e nós ficamos aí, ó, e estamos pirados, estamos loucos, porque o desafio de dentro de casa é maior do que o desafio fora de casa. Se a gente está desempregado, a gente tem capacidade de tomar um banho, trocar de roupa e sairmos em busca de um emprego. Batalha ali, batalha acolá, chega, não deu certo, mas amanhã vou sair de novo, e a gente dorme tranquilo com relação ao espectro do emprego e do desemprego. Mas pensa um negócio chato, é um problema familiar, é um problema de enfermidade, são as perdas. Nós não fomos preparados para perder, né? Até porque a genética do paraíso é uma genética da facilidade, né? Deus fez o paraíso, o jardim, e disse, ó, você não vai trabalhar, você não vai suar, você não vai ter abrolhos, né, lagartos na goiaba, na pera, na maçã, vai ser tudo perfeito, né? Então nós não fomos criados para o trabalho, nós fomos criados para a vida nababesca, a vida boa. Mas aí a gente deu uma mancada, né? Permitimos entrar uma intervenção maligna pela ausência de uma coisa chamada vigilância. É a ausência da vigilância, ou a falta da vigilância, que prejudica a gente. A vigilância, a ausência dela, resulta em a gente
olhar o que não deve, falar o que não deve, agir de forma que não se deve, tomar decisão. Isso é o pecado, né? Por que o pecado passou a todas as gentes? Que pecado foi que passou a todas as gentes? O infringir da norma, a desobediência. Aí a gente é obrigado a ter essas consequências. Nossa pressa, nossa relapsidade. E aí essas coisas, quando não funcionam, aí a gente entra, se deprime, adoece. Nossas doenças, problemas cardíacos, câncer, diabetes, pressão alta, são genéticos? São, porque a rebeldia, a desobediência é genética, né? Mas é o resultado, ou são resultados da nossa absorção, a gente absorvendo sem poder responder, sem poder resolver. Entra em depressão e não resolve, se angustia e se fecha e se tranca, não é? Freud, o pai da psicanálise, um grande judeu, ele dizia o seguinte, que nós somos semelhante, o nosso esôfago, né, é semelhante a uma chaminé de uma cerâmica. Toca fogo aqui na abertura da chaminé, mas tem que ter a saída lá em cima da fumaça, porque senão vai estragar tudo aqui. Então ele fala que nós somos essa cerâmica, incendiando o dia todo, o tempo todo, pegando fogo. Precisa a fumaça sair. O que é a fumaça para Freud? A nossa fala. A gente precisa falar. Agora, falar para quem se nós estamos individualizados? Falar para quem se nós não podemos confiar em ninguém? Falar para quem se foi quebrado o amor, a fidelidade, a lealdade, o respeito, os sentimentos, os princípios, a norma, a moral, os limites? Ninguém acredita mais em ninguém, ninguém confia mais em ninguém. Nós estamos murchando, né? Então essas coisas todas são simplesmente dolorosíssimas para a gente. Se não bastasse, vem a morte. Com ela é que a coisa complica, porque nós temos um sonho de eternidade, né? Eu, daqui a 2 meses, completo os 64 anos. Eu já estou aqui entrando às tardinhas e olhando, poxa vida, daqui a um pouco tempo, né, eu vou passar aqui e dizer tchau, construir isso aqui para as pessoas usufruírem. E a gente vai embora. Essa é a grande verdade, né? Nós temos esse grande conflito dentro de nós, que somos finitos, ansiando a infinitude. Pensa um negócio chato, a gente ter que morrer, a gente ter que envelhecer, né? Esta semana recebi fotos do meu pai, quando ele tinha 42 anos de idade. E eu fazendo o comparativo daquela foto para os dias finais dele. Como é que pode? Né? Um dia desse eu era um menino lindo, maravilhoso. Vocês acreditam nisso? Né? Agora já estou esse homem, né, ultrapassado, vencido. É incrível isso, é chato isso, né? Por que a gente não continua saudável, podendo comer o que a gente tem desejo de comer? Viver da forma que a gente quer viver? Que coisa chata isso. Então esses são os conflitos internos, que deixam a gente para baixo, que a gente começa a pensar, e às vezes começa a dizer, não vale a pena viver. Se chateia com a gente mesmo, ou com o destino, ou com Deus, e se revolta, não é? O que significa isso? Que consciência de si é essa que nós perdemos? Esta consciência da gente sair do Éden e ir para o Calvário. Entendeu? O que é o Éden? A punição. O que é o Éden? A inauguração da finitude. Você era eterno, mas agora você vai ser efêmero. Você era absoluto, agora você vai ser passageiro. E nós estamos lá, reclamando, murmurando, certo? O mundo continuou. Deus está lá na frente. Deus já está lá no Calvário, dizendo assim, olha, eu vim providenciar o socorro. Eu vim fazer a intervenção para reparar todo esse período, todo esse tempo que você está caminhando, cabisbaixo, reclamando, murmurando. Eu vim trazer a intervenção. E qual é a intervenção? Agora chegou o momento mais importante. Você precisa ter consciência que esse processo é natural, é normal, mas que você pode superar. Você pode vencer as dores. Você pode ter uma compreensão de que tem alguém sustentando você
pronto para solucionar, pronto para resolver. Aí a gente reivindica hoje a leitura de Isaías. Isaías está trazendo esse discurso para Israel, esse discurso que eu estou fazendo para vocês, dizendo para Israel: pare de murmurar, pare de reclamar, pare de criar ídolos, criar deuses. Ídolos e deuses hoje são os nossos nós, sabe? Os nossos conceitos, mas por quê? As nossas interrogações. Isaías está dizendo: pare, eu vou mostrar a vocês o Deus que vocês conhecem. Aí ele começou a enumerar, começou a elencar o poder desse Deus, dizendo o seguinte: eu vou dizer para vocês qual é o tamanho desse Deus. E disse: olhe para o Líbano. Isaías estava dizendo exatamente em um local específico, que tratava da libertação de Israel, porque estava escravizado na Babilônia. Olha para o Líbano. O que era o Líbano? As montanhas do Líbano. E dizia: vocês estão vendo essas montanhas? Isso aí não é nada para Deus. Ele conta é o pó. Olha para cima, para as estrelas. Estão vendo as estrelas? Podem contar? Não. Ele chama cada uma pelo nome. Olhe para o mar. Colocou na concha da mão dele. Ele está falando da grandeza deste Deus, que as coisas imensas que nós olhamos aqui na terra e vemos de forma intransponíveis. Isaías está dizendo: isso aí é café pequeno para o Deus que te segue, que te serve, que te abençoa, que te protege, que te guarda. Passa a crer neste Deus, né? Passa a crer nesse transcendente. Sai desta finitude, porque o próprio Cristo, enquanto natureza adâmica, também sofreu até a morte. Nós precisamos, gente, sair do deserto. O deserto é a aridez. É uma metáfora, mas é o símbolo de aridez, de escassez, que é a ausência da espiritualidade. A gente precisa sair desse deserto e vir para o Monte Calvário. Ali o Senhor carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso é um processo, isso é um exercício. Tipo assim, por exemplo, eu aprendi ainda na minha tenra idade, com a minha professora, que agora foi para o céu, chamada Lucimar, né? Ela dizia o seguinte, isso quando existia educação no país, né? Meus 10, 12 anos, ela dizia o seguinte, e agora me lembrei hoje e vou ensinar vocês. Ele dizia assim: olha, o que é estudar? Aí os alunos diziam: é ler os livros. Aí ela: respondeste bem, é ler os livros. Mas ler os livros não é estudar. Aí a gente virava a cabeça: como assim? Manda a gente ler e agora diz que ler não é estudar? Aí ela dizia: leia, feche o livro e tente se lembrar do que você leu. Realmente. Então como é que a gente faz? Estude o livro. E como é que estuda? Grifa o que chamou a atenção. Vendo? Anota o que você achou interessante. Ou então fala alto. Lê só. Não, mas eu sozinho lá dentro do quarto, lê alto. Qual é o problema? Porque quando eu leio, eu estou falando também de novo para mim. Quando eu leio em silêncio, morre. Desaparece. Mas quando eu começo a ler, eu começo a falar para mim mesmo. E decoro, e guardo. E está na memória. Vai para o registro mental. É a mesma coisa. Isso é um exercício. Como é que a gente decora versículos? Como é que o advogado decora os parágrafos, inciso, artigos? Lendo. Quanto mais eu cito o versículo para vocês, mais eu aprendo, mais eu decoro, mais eu guardo. A vida espiritual é este exercício. Se a gente se emudecer, se a gente se eximir, se a gente se fechar, a coisa complica. A fé, gente, é uma liberdade. A fé é a capacidade que eu tenho de acreditar no Senhor e dizer: está complicado, está difícil, mas nada vai impedir de eu servir e adorar o meu Senhor. Gente, o transcendente, o espiritual é o nosso reforço. O transcendente, o espiritual é o nosso reforço. Cristo sofreu quando estava na natureza adâmica, também antes da morte que lhe era prevista. Aqui prova também nossa falibilidade. Não somos eternos, somos passageiros. A filosofia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a ciência, etc., existe para nos dar resposta de nossas dores, tá? Principalmente as ciências humanas.
Elas foram criadas pela cultura mundial para atender os homens e responder acerca das nossas dores. Tem respondido? A gente conversa 3, 4 anos fazendo terapia com um paciente e não é curado. Apenas ele melhora quando vem e derrama suas dores e volta de novo para o seu casulo para sofrer de novo. As ciências humanas não resolveram as questões das nossas dores. Até hoje não descobriram. A única coisa que eles estão dizendo até hoje é que o homem é um ser complexo, é uma fonte de problema. Ora, isso a gente já sabe desde o Éden. Nós queremos saber, nós estamos perguntando qual é a saída para amenizar essa dor. E qual é a saída? A saída é exatamente no processo em que eles estão querendo matar, chamado espiritualidade. Precisamos entender o seguinte: quando a Bíblia ensina que todos morreram em Adão, a própria Bíblia ensina que todos vão viver no segundo Adão, que é Cristo. Cristo é sinônimo de fonte de paz, de alegria, de satisfação, de cura, de prodígio, de milagre. A gente precisa ter coragem de ir a Ele. Agora, qual é a questão que nos atrapalha? É que nós estamos ainda no primeiro Adão. O que é o primeiro Adão? Omissão, covardia, né? Por que Deus se revoltou com Adão? Adão, onde é que você estava, cara? Que entra aqui um animal falante, destrói a mim, destrói tua mulher, e tu não fala nada? Pois é, eu nem vi. Quando eu vi, já foi ela vindo, já trazendo o projeto, o processo, o produto. Aí Deus disse assim: rapaz, tu é um Zé Mané, macho. Tu agora não vai mais ter vida fácil. E foi a disciplina. Você vai trabalhar, vai suar. Até hoje, como é que se nega a Deus se até hoje todo pai de família tem que sair todo dia correndo para suar, para ganhar o pão, para trazer para dentro de casa? Isso é uma lei divina. Como dizer que Deus não existe se a mulher não era para ter filhos com dores e tem delas que morrem? Não estão nem produzindo filho porque tem medo da dor. Não quero nem pensar. Como negar Deus? Como negar a existência desse Deus se Ele diz assim: olha, por causa da desobediência de vocês, eu fiz vocês do pó e ao pó vocês vão retornar? Como negar Deus? Então, se nessas coisas finitas nós não temos capacidade de negar Deus, por que vamos negá-lo nas infinitas? E quais são as infinitas? A espiritualidade. Nós precisamos ter coragem de renunciar tudo aquilo que atrapalha a nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento, e buscar esta espiritualidade com esse desenvolvimento, que não significa que agora vai ser o mar de rosa. Eu vou ficar só voando. Não, gente. Jesus disse o seguinte: olha, o mundo é produtor de tribulação. O mundo é produtor de tribulação. Agora diz assim: tenha força, tenha coragem, tenha ânimo. Ânimo, de ânimos, de alma, de processo de superação. Nós temos que ter essa garra. Eu acho que é por isso que Deus fez a coisa tão bem feita, que passa mãe, passa pai. O cara vai ter que trabalhar, o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que se esforçar. Porque senão, como é que ia ser? Uma multidão encostada, sugando outra multidão, ou uma minoria, né? A menina tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se formar, tem que se qualificar, porque o pai e a mãe vão embora. E ela vai dar sequência, ele vai dar perpetuar. E vai casar, e vai produzir filho, vai ensinar a mesma coisa. Tem que ensinar. Então as nossas guerras são oriundas e advindas das nossas decisões erradas. Compreende isso? Voe para Cristo, converja para Cristo. Porque é nele que a gente tem saúde. As pessoas estão doentes e adoecendo outras pessoas. Se blinda, se blinda. Quando a gente não se blinda, escuta, a gente fica doente e atrapalha a nossa espiritualidade. Entendeu? Então, o irmão vai viver a vida. Ei, fecha a tua porta, fecha o teu quarto, vai orar, vai servir ao Senhor. Para de estar correndo para a casa da irmã para orar. Atenção. Todo mundo que tem oração na casa alheia é local de fofoca.
Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fala tu sozinho. Se não fala em língua estranha, não fala em língua estranha. Mas se fala em língua estranha, fala em língua estranha. Se não sabe chorar, fica sem chorar. Mas se sabe chorar, chora. Mas no teu quarto, não vai para a casa de ninguém. Mas a gente não entende e começa a criar problema para nós mesmos. Bora subir o morro, bora descer o morro, bora para a casa de alguém. Vai infeliz. E chega aqui com os problemas. Pastor do céu, não venha para mim. Eu quero paz. Eu estou zen. Eu estou zen. Preciso cuidar da minha vida espiritual. Deus não pode habitar em um recipiente sujo, cheio de problemas. Põe aí, por favor, Romanos 5:12. Portanto, por o homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, que é a doença, as enfermidades, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entenda uma coisa: sempre que o pecado ataca um filho de Deus, é porque um ataque de Deus ao pecado acontecerá. O mar só foi aberto porque Faraó resistiu a Israel. Se Faraó não tem se levantado contra Israel, Israel não tinha saído do Egito, nem o mar tinha se aberto. Não se entristeça com a guerra que você está passando. Lá vem Deus. Tenha consciência de si mesmo. Pergunte assim para você mesmo: o que é que Deus quer fazer? Pense nisto. Outro exemplo bíblico: o fogo no altar, no Monte Carmelo, lá com Elias, só desceu porque os profetas de Baal insultaram a Elias. Presta atenção a esses detalhes. Gideão só se tornou um vencedor com 300 soldados porque os midianitas destruíram tudo do povo de Deus. Você só vai ter história para contar se tiver derrota para enfrentar. Se você não tem nenhuma guerra para enfrentar, você não tem história nenhuma para contar. Ou coisa triste é um ser humano sem história. Entendam a verdade: os filisteus só foram derrotados porque insultaram as emoções de Sansão, arrancando os olhos dele. Irmão, o inimigo é besta. Ele anda tentando ferir a gente e nem sequer imagina que está obedecendo uma ordem divina para que o milagre venha acontecer na sua vida. O diabo é besta. Para encerrar, ele achou por bem perturbar Jó. Acabou com todo o patrimônio de Jó, acabou com o sexo de Jó, acabou com a cama de Jó, acabou com os filhos de Jó. Não foi assim? A função dele é essa. Mas foi permitido por Deus. Ele nem imaginava, ele sequer imaginava que a alegria, a sensação dele de ter tirado tudo de Jó ia ser altamente decepcionante com o que Deus ia dar para Jó. Hein? Vem cá, Jó. O que foi? Tu está doente? Tá, fica bom. Como eram os teus animais? Eu tinha 500 jumentas, tome 1000. Me desenhe como era a tua mulher. Ai, pai, minha mulher era uma benção, foi feita no canivete. Pensa um pedaço. Pois besteira, eu tenho uma melhor para você. Deus sempre decepciona Satanás. Agora você precisa vigiar. Você não viu Jó reclamando nem relatando para ninguém. Jó ficou em silêncio, era só ele e Deus. A única coisa que ele dizia assim: não acredito, o sol nasceu, eu pensei que eu ia morrer de madrugada, não morri. Aí ele falava de novo no final da tarde: não acredito, o sol já se pôs, eu achei que não ia aguentar o calor, mas resisti. Era isso que ele dizia. Depois ele disse outra coisa interessante: o diabo chega e faz toda aquela ciranda, usa a mulher, aí diz o quê? O meu Redentor vive. Olha o vernáculo do cara, olha o verbo do cara: meu Redentor vive. Não contava para ninguém, para os amigos que tomavam o vinho produzido da fazenda, com aqueles pães gostosos, toda a tardinha, aquele chá, sumiram todos, ele não participou nada a ninguém. A nossa luta é para ser compartilhada com Deus. Com Deus. Eu tenho ensinado isso demais a essa igreja. As nossas lutas é para ser compartilhada com Deus. Não conte teus segredos para ninguém.
tuas guerras para ninguém, fica calado. Ó, eu apanhei, feito galinha para largar o choco, porque eu contava que as coisas que ia fazer. Apanhei até agora, 2 anos atrás. Deus disse: enquanto você não aprender a ficar em silêncio e executar, você vai apanhar. Eu digo: é verdade mesmo. Estou em silêncio. Não vou falar mais nada. Vocês irão ver o que Deus faz. Bendito seja o Senhor para sempre. Pense nisso. Quem fala muito erra muito, não é não, gente?